Paizinho, obrigado pela vida desse grande homem de Deus, desse grande amigo. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de tê-lo aqui, pelo privilégio que temos de ouvir o que o Senhor tem para falar através da vida dele. Espírito Santo, fale através dele, use o conhecimento, a sabedoria, o estudo, o talento, o dom que esse homem tem para falar com a tua igreja, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando direto aos nossos corações. Capacita ele, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, varão, a casa é sua. Glória a Deus. Gente, boa noite. Boa noite. É bom revê-los. Muito bom revê-los. Rostos conhecidos, né? Por aí, acho que bem poucos aí que a gente talvez não tenha visto ainda, mas uma alegria estar com vocês. Essa vez estar aqui não foi planejada mesmo, mas por causa do compromisso que a gente tem amanhã. Aí o Bruno falou, cara, eu estou começando uma série de mensagens, você vai fazer a abertura da série de mensagens. Eu falei, vixe. Ele falou, aqui está o tema, aí você se vira aí, né? Você se vira aqui, já está o tema, e a gente só obedece. E é sempre, gente, prazer carregado de responsabilidade, claro, falar à igreja de Cristo. Falar ao coração das ovelhas do Supremo Pastor. Ele que é o verdadeiro pastor. Nós estamos aqui de coadjuvante mesmo, pela graça e misericórdia do Senhor. E como diz o tema dessa série de mensagens, o nascimento que mudou tudo. E tem a ver com o advento, com esse momento que nós estamos vivendo em uma época do ano. Nós não sabemos ao certo o dia correto que Jesus nasceu. Não foi 25 de dezembro, né? É uma data que para muitos virou um mercantilismo, mas para nós aproveitamos que está todo mundo envolvido para falar a verdade sobre a verdadeira história do Natal. O advento é isso. Natal não é uma história do nascimento de Jesus apenas, mas é a história do cumprimento de uma promessa que Deus fez para a humanidade. E isso é muito lindo a gente saber, porque isso vai estar agora descrito nas Escrituras ao longo de toda a história. Deus fez questão de colocar o começo, o meio e o final de toda essa promessa para nós, os que creem no seu nome. Então, desde o momento mais sombrio da humanidade, que momento foi esse que aconteceu na humanidade? O pior momento da humanidade, a queda, a desobediência. Quando nós falhamos com Deus, quando nós resolvemos não obedecer à voz de Deus, mas obedecer à nossa voz. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, como representantes da raça humana, pecaram contra Deus e foram banidos da presença de Deus. É isso que o pastor acabou de dizer aqui. O interesse de Deus é que nós vivamos outra vez no Éden, uma vida de delícias, uma vida de relacionamento com Deus e não com as coisas, porque Deus supre tudo aquilo que a gente tem falta de verdade. Então, quando a gente começa a falar sobre esse tema de alguém que nasceu para mudar tudo, foi porque uma primeira promessa foi dita para nós e logo após a queda. Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda. Mas muito melhor do que falar sobre a queda, Gênesis capítulo 3 também vai dar o escape para a humanidade por causa da queda. Então o que eu venho conversar com você nessa noite é justamente isso. Essa promessa, ela foi anunciada e ela é a esperança viva que nasce agora no nosso coração. Na teologia, essa primeira promessa, ela é chamada de proto-evangelho. É o embrião, é a semente do evangelho. Todo mundo vai tirar 10 nessa pergunta. Jesus nasceu onde? Todo mundo vai tirar 10. Em que local? Que cidade? Belém. Fala assim, eu sabia, por que eu não falei? Jesus nasce em Belém. Mas o Natal, o nascimento de Jesus, ele não começa em Belém. Mas o nascimento de Jesus começa lá no Jardim do Éden. O nascimento de Jesus começa com uma promessa.
manjedoura, depois que Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo, e Jesus nasce em uma manjedoura na cidade de Belém. Não começa na manjedoura, mas começa na promessa. Não é um improviso divino, mas é um plano eterno do próprio Deus para com a nossa vida. E hoje nós vamos ver que Natal é o cumprimento de uma promessa que agora foi cabalmente realizada. Ela foi prometida no Éden. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Gênesis capítulo 3 e deixa aí bem sublinhado aí na sua Bíblia, verso de número 15. Eu vou deixar pelo menos 3 textos com você, para você digerir durante essa semana. Gênesis 3,15, depois Isaías 9, verso 6 e verso 7, e depois Lucas capítulo 1, do verso 31 ao 33. Vou repetir. Gênesis 3,15, Isaías 9, 6 e 7 e Lucas 1, 31 ao 33. Então, a minha oração ao Espírito Santo nessa noite é que Ele traga esse entendimento ao nosso coração para reacender a nossa fé, reacender a nossa esperança e também reacender o que, gente? A nossa gratidão por aquilo que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Cumpriu o que Ele falou que ia fazer. E isso é fantástico. Por isso que a reunião dos santos, por isso que a igreja reunida se trata de gente que está maravilhada com um Deus que não falha. Nós nos reunimos aqui porque conhecemos, experimentamos um Deus que cumpre tudo o que Ele diz. Todas as promessas foram cumpridas e nenhuma delas caiu por terra. Então a gente se reúne aqui com essa alegria, com essa esperança, sabendo que tudo que ainda está por cumprir veio da boca de alguém que não falha. E por isso nós caminhamos como crentes, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós caminhamos nessa esperança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então vem comigo para a gente ler Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, 15. Não é apenas o capítulo da queda, como eu disse, mas é também o capítulo do primeiro anúncio da redenção. É a primeira vez que vai falar sobre Jesus na Bíblia, e é justamente nesse primeiro livro, nos primeiros capítulos, após a queda do homem. Gênesis 3, 15. Dá para colocar na tela? Se for rápido aqui para a gente ler junto, mesmo que você tenha a Bíblia aberta, talvez por causa das várias versões que a gente pode ter. Gênesis capítulo 3, verso 15, eu quero ler com você. E depois vamos olhar para esse cenário desse versículo 15 do capítulo 3. É possível? Gênesis 3, 15. É um texto bastante conhecido. Eu também não devia ter mandado antes, né? Muito bem. Podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando com quem aí? Deus está falando com a serpente. Deus está falando com a serpente, após enganar o coração de Eva, e Eva também dar o fruto ao seu marido, pecaram contra Deus, ficaram envergonhados contra Deus. Deus dá uma sentença para a serpente, Deus dá uma sentença para Adão e Eva, Deus dá uma sentença para a terra. O mundo agora geme por causa dessa desobediência, por causa desse pecado. E olha agora a primeira promessa que aparece na Bíblia da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher. Você aí é a serpente. Entre a sua descendência, ou seja, a descendência dessa serpente, dos ímpios, do sistema mundano, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
o calcanhar aí fazendo alusão à vida de Cristo aqui. Encarnado, sofrendo, passando pela morte, morte de cruz, mas com essa morte ele esmaga a cabeça da serpente, que é o Satanás, nosso inimigo e o nosso adversário. Mas olha o cenário desse versículo que nós acabamos de ler. O homem havia quebrado então a aliança. A serpente, ou seja, Satanás, prefigurado Satanás, parece ter vencido. A comunhão com Deus agora, ela é rompida. Aí Paulo vai corroborar dizendo assim: todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Por isso, não temos mais como nos achegar a Deus, porque esse pecado agora, ele é geracional, ele é hereditário. Por causa de um homem que representa a raça, todos os homens pecaram. Então, o que o texto está falando é isso: a comunhão ela foi rompida e a morte pela primeira vez agora entra na história. Agora, o que é que Deus faz? Deus não destrói, Deus não abandona, Deus não desiste da raça humana. Você pode dizer glória a Deus por isso? É por isso que a gente está aqui hoje. Ele, na verdade, faz uma promessa. Agora, olha o conteúdo dessa promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse verso 15, é considerado o embrião do evangelho. A semente do evangelho. É o que nós chamamos de proto-evangelho. A promessa de um descendente. Descendente de quem? Da própria raça humana. Agora, veja que a promessa está no singular, está falando ele, apontando para Cristo, apontando para um Salvador. E agora está declarado agora um conflito real e um conflito espiritual. O mundo, o cosmo, o universo agora está em choque, está em conflito. Agora nós vamos sempre falar entre reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus. Sempre vai haver agora essa dualidade até que Jesus Cristo volte para governar com justiça, vier com seu reino de justiça e renovar todas as coisas que ele criou, inclusive a mim e a você. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Pastor, como é que é esse corpo glorificado? Eu não sei. Vai ser como o corpo parecido com o corpo de Jesus após a ressurreição. Tinha a marca dos pregos nas mãos, o furo ainda que estava do lado, mas ele aparecia. Os discípulos estavam reunidos com medo e diz a Bíblia que ele apareceu. E disse assim: paz seja convosco. Imagina, irmão, você está reunido assim, depois chega alguém que havia acabado de morrer, 3 dias depois, paz seja convosco. Alguns dias depois, paz seja convosco. Talvez os que são mais ou menos crentes queriam procurar uma janela para sair. Aí ele fala: tenham paz. Tomé não está presente. Quando contam para Tomé, ele fala assim: não, mas eu tenho que ver para acreditar. Aí Jesus fala assim: bem-aventurados são os que não viram e creram. Também estava falando sobre essa promessa. Aqueles que morreram antes de Cristo, os que creram nessa promessa da vinda de Cristo também foram salvos, porque creram na promessa. Então, todo esse contexto do capítulo 3 e o verso 15 vai tratar do começo de todas as coisas. Porque o nascimento que mudou tudo acontece aqui em Gênesis 3,15, para mostrar que Deus não foi pego de surpresa. Amém? Nada pega o nosso Deus de surpresa. Deus não precisa de plano B. Ele sempre tem a sua soberana vontade agindo nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada surpreende a Deus ou pega a Deus desprevenido. Mas olha, falando sobre o conteúdo dessa promessa, existe também declarada uma vitória final. Diz: ele esmagará a cabeça da serpente. Isso fala de uma derrota definitiva do mal. Do mal que hoje opera no mundo, do mal que hoje opera no coração das pessoas que ainda vivem em densas trevas, em extrema escuridão, e ainda não brilhou nelas a luz de Cristo. É por isso que nós somos chamados a sermos discípulos.
testemunhas de Cristo, para falar desse evangelho que foi anunciado pelo próprio Deus, e o próprio Deus cumpre na vida do seu filho. Agora, olha um pouco do contexto da teologia dessa queda e da graça de Deus. E aqui a gente vai ver dois pilares fundamentais da nossa fé. A primeira coisa que a gente aprende olhando para esse texto é a profundidade da queda. E a profundidade da queda, ela é tão grande que agora o homem sabe que ele não pode salvar-se a si mesmo. Não há mérito agora no homem para se achegar novamente a Deus e para conquistar de novo esse relacionamento com Deus. Por causa da justiça divina, nós, pecadores, já não temos mais acesso ao trono da graça de Deus, já não podemos mais nos achegar à presença de Deus. Um abismo foi colocado entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Criador. E qual foi a promessa? Que Deus enviaria Jesus, e Jesus agora, ele é a ponte. E aí vem a palavra religião, é religar o homem a Deus, religar a criatura ao Criador, e disso se trata o Evangelho. Toda a Bíblia, irmãos, até Apocalipse, é o tratado de Deus com o homem, apresentando Jesus para levar a gente de volta para Gênesis 1 e 2. Um tempo de delícias, um tempo de paz, uma eternidade com Deus para todo sempre. Vale a redundância, uma eternidade com Deus para todo sempre. Então, olha o que um versículo traz para nós, se nós não tivéssemos mais nada da Bíblia. Tivéssemos apenas o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Aqui está essa promessa. Há uma iniciativa de uma soberana graça de Deus sobre o homem. Deus agora então vai vir ao encontro do homem antes mesmo que o homem o busque. Por isso o salmista vai dizer que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos nós nos desviamos, estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Até para crer em Cristo, é Ele mesmo que faz a obra em nosso coração, porque nós não temos condições de nos achegarmos a Deus por estarmos mortos para Ele. Por isso a salvação, ela começa e ela termina no próprio Deus. E essa é a nossa crença, irmãos. Em uma ilustração aqui bem curta e bem trivial, é como um pai que, vendo o filho cair, e que essa caída pode feri-lo de forma tão grave, esse pai corre imediatamente para socorrê-lo. E é isso que Deus faz com a gente. Deus correu ao encontro da humanidade caída e com uma promessa, mas uma promessa fiel. E uma promessa não só fiel, mas uma promessa também verdadeira. Não foi apenas passar um curativo no homem, foi salvá-lo dos seus pecados para todo sempre. Irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria. E toda vez que a gente vem para o culto, a gente tem que pensar nisso. Eu fui salvo, e eu fui salvo pela graça. Aquilo que nós acabamos de cantar. Ó, tremenda graça, infalível amor, Ele tomou o meu lugar. E aí, irmãos, enquanto a gente estava escrevendo sobre isso, eu disse ontem em uma igreja que eu estava ministrando e pensando nisso, falei, gente, o que seria de mim? Faça essa pergunta para você. O que seria de mim se Jesus não tivesse me perdoado? E eu pensei mais um pouco, onde eu estaria se Ele não tivesse me amado? Com certeza, perdido, vazio, na escuridão, sem Deus, sem perspectiva, sem novidade de vida para viver, sem uma esperança onde eu posso colocar os meus olhos e saber que, mesmo passando por dias maus e difíceis, mesmo tendo rigorosos invernos na vida, eu sei que o meu Redentor vive.
e eu sei que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, irmãos, da história final que já foi revelada para nós. E isso enche o nosso coração. Isso injeta fé mais uma vez para a gente continuar a nossa caminhada. Por isso, a promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, agora ela é aprofundada pelos profetas. Deus vai enviar os homens. Deus vai usar os próprios homens para confirmar essa promessa que ele havia feito em Gênesis 3,15. E os profetas aparecem uma e outra vez na história. E essa esperança dessa promessa agora, ela é nutrida pela voz profética que aparece na história. E aí vem o profeta Isaías no capítulo 9, verso 6 e verso 7. Se der para a gente projetar também, eu quero ler com você. Isaías 9, verso 6 e verso 7. Porque com o passar das eras, Deus continuou revelando essa sua promessa. Na verdade, agora revelando com detalhes. Irmãos, hoje nós temos muito mais revelações do Evangelho do que os nossos irmãos dessa época. Muito mais. Por quê? O Evangelho ele tem essa progressão de revelação. E nós temos hoje a Bíblia Sagrada como essa revelação concluída do plano de Deus para a vida do homem. E olha o que Isaías 9, 6 e 7 vai dizer. E eu queria que você me ajudasse a pregar. Vamos lá? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Assim, agora assim. Tem quantos aqui? 3, 6, 9, 12. Parece que tinha só 2. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque um menino... Um filho se nos deu, o governo está sobre o seu... Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Verso 7, Ele estenderá o seu governo, preste atenção, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça. Guarde esse texto. Guarde esse texto. É aquela promessa de Gênesis 3,15 sendo confirmada agora na boca dos profetas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. Agora, essa promessa, ela vai ganhando forma, porque esse profeta Isaías, ele está profetizando 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, existe já essa promessa, confirmando Gênesis 3,15, revelando agora para nós detalhes dessa promessa. Por isso, o Antigo Testamento é como um quadro. É como um quadro que está sendo pintado, mas nós não podemos ver ainda a obra nítida, não podemos ver ainda a obra acabada. Mas agora, nas páginas do Novo Testamento, quando vem agora os evangelistas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem João Batista pregando o arrependimento, falando depois de um tempo chamado período interbíblico, chamado de silêncio de Deus, onde já não existia mais profecia, a profecia acabou, 400 anos o povo de Deus ficou sem profecia. E aparece agora João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento e dizendo: olha, vai vir um aí, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele vos batizará com espírito e com fogo. E essa profecia, irmãos, ela vai tomando, ela vai ganhando forma. Quando diz assim, no verso 6 de Isaías 9, porque um menino nos nasceu, vai falar sobre a humanidade de Cristo. O Deus que se tornou carne. O Deus que abriu mão da sua glória e veio viver aqui como um de nós, irmãos. Como um de nós. Padeceu aqui, sofreu as coisas que todos nós sofremos.
E esse versículo diz, um menino nos nasceu, está falando sobre uma humanidade real. Quando fala assim, um filho se nos deu, está falando sobre uma divindade real também. É filho de quem? É filho do próprio Deus. Portanto, ele é Deus. E vai dizer assim, nos nasceu graça, é dádiva, é iniciativa divina. Por isso agora a gente vai ver 4 títulos que revelam essa obra maravilhosa. Quando Isaías vai falar assim, maravilhoso conselheiro, é esse Deus perfeito em sabedoria, é o Deus forte. Só Ele agora tem poder para salvar e resgatar o homem de novo à comunhão com Deus Pai. Por isso Ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ele é a ponte, Ele é a estrada. Por isso Ele vai falar assim, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, essa promessa está enchendo nossos corações, e essa promessa tem salvado milhões e milhões e milhares de pessoas através dos séculos. E essa revelação chegou para nós. Glória a Deus por isso. Agora nós não estamos mais perdidos, já não andamos agora em trevas. Isso não é um mito, isso não é poesia, isso não é fantasia, é uma teologia pura sobre a pessoa do Messias. Haverá também agora um reino prometido. Quando a gente continua lendo o 9:7 de Isaías, vai falar que esse reino, ele não tem fim. Ele é eterno, Ele é justo e Ele é estabelecido no zelo do Senhor. Não vai depender mais de força humana nenhuma. A promessa, então, não era apenas de um nascimento. A promessa era também de um rei que viria. De um rei. A promessa fala de um reino que será estabelecido. E a promessa fala também de uma família real. E eu e você participamos dela hoje. Eu e você somos da família real, porque agora, por meio da adoção, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Aqueles que creem em Jesus agora são adotados, porque Deus só tem um filho, único filho, unigênito filho de Deus. Então, por adoção agora, os que creem no sacrifício de Cristo são adotados, e agora não são mais criaturas, agora são filhos de Deus. E essa é a promessa de um rei, de um reino e de uma família real da qual eu e você fazemos parte. E de uma restauração universal que no final vai acontecer sobre todas as coisas criadas. Agora, essa promessa ela é cumprida em Belém. Ela não só foi dita lá em Gênesis 3,15, não foi só confirmada pelos profetas, muitos e muitos anos, séculos antes do nascimento de Cristo, mas agora ela é cumprida em Belém. E agora nós chegamos no clímax dessa história. Lucas capítulo 1, são os 3 textos que eu dei para vocês no início. Lucas capítulo 1, versos 31 ao 33. Quero ler com você, para a gente ir para a conclusão. Lucas capítulo 1, 31 ao 33. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer um aleluia aí? Você está feliz com Jesus? Estamos aqui ouvindo a sua palavra, amém? Isso deve mesmo encher mesmo o nosso coração. Olha o que diz o texto. Está falando com quem aí? O anjo Gabriel visitando, falando agora com Maria. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está falando de uma linhagem, não só humana, mas também de uma linhagem espiritual. 33. Ele reinará. Vamos ler junto essa parte aí, irmãos. É bonito demais. 1, 2, 3. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado. Você pode aplaudir Jesus por isso?
Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque essa promessa se cumpriu, Deus falou e Deus fez. Ele enviou-nos a sua salvação. O nascimento agora se cumpre. O nascimento agora se cumpre, cumpre essa promessa que foi feita lá no Éden. O descendente prometido finalmente chega, a semente da mulher se torna carne. Agora, a serpente sabe que tem os dias contados. Por isso está fazendo o que está fazendo. Porque também conhece o fim. O nascimento agora cumpre Isaías. Vai agora estar na boca do anjo Gabriel. Gabriel está recitando de novo Isaías. Gabriel de novo está falando que os profetas estavam dizendo 700 anos antes. Ele será grande, maravilhoso conselheiro. Ele será chamado Filho do Altíssimo, é o Deus forte, é o Deus que salva. E ele reinará para sempre. O príncipe que vai governar com paz em um reino eterno. Irmãos, e glória a Deus por essa revelação. E glória a Deus por essa promessa. Por essa promessa que foi cumprida e chegou até nós. E agora o nascimento revela o propósito. O nascimento de Cristo revela o propósito. O nome de Jesus significa o Senhor salva. Aleluia. E hoje nós temos esse presente, chamado Evangelho. E esse Evangelho agora, ele foi depositado, diz a palavra, em vasos de barro. Eu e você. Para que o poder seja sempre de Deus e não nosso. Para que a glória seja sempre dele e não a nossa. Por isso, a missão do Messias não começa na cruz. A missão de Jesus não começa na cruz do Calvário. A missão de Jesus não começa com ele aos 33 anos depois do batismo, fazendo milagres. Mas ela começa no berço. A missão de Jesus começa no berço, porque o Filho de Deus, ele assume a natureza física para morrer pelos pecadores. Irmãos, preste atenção nisso. O choro do bebê não é só o cumprimento de uma promessa de que ele viria, mas é também uma esperança viva da nossa redenção. Paulo vai dizer que se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria nossa fé. Ele nasceu, viveu, mas teve que padecer e teve que morrer para que nós pudéssemos novamente ter acesso a uma intimidade com Deus. Por isso a manjedoura, irmãos, a manjedoura aponta para a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer e reafirmar essas coisas, que seria tudo em vão se Jesus não ressuscitasse. Então o Natal aponta para a Páscoa. O Natal vai apontar para a Páscoa, a nossa agora libertação, a nossa libertação da escravidão do mundo, a nossa libertação agora das garras de Satanás. Egito simboliza agora o mundo, o domínio de Satanás. Agora nós somos libertos. A Páscoa é isso, é libertação. O cordeiro que tinha que ser imolado lá na Páscoa agora é imolado na cruz do Calvário, e agora é de uma vez por todas. E nós temos agora acesso a esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão eterna dos nossos pecados. E vale a gente lembrar que esses pecados foram perdoados. O que você cometeu ontem, o que você cometeu e está cometendo hoje, o que você vai cometer amanhã. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Concluindo, o Deus que promete é o Deus que cumpre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode levantar as suas mãos para o céu e dizer comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha em suas promessas. No Éden, Deus disse, Ele virá. Nos profetas, Deus estava dizendo, Ele está chegando. Aleluia, Ele está vindo. Em Belém, Deus fala, Ele chegou. Na cruz, Deus está dizendo para nós, está consumado. Na ressurreição, Deus está dizendo para a gente, Ele vive. E agora nós temos essa esperança que Ele também vai voltar. Aleluia.
Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele vai voltar. E essa é a promessa, irmãos. Ela não falha. O Natal é a prova não só histórica, mas é uma prova teológica e é uma prova espiritual de que Deus cumpre as suas promessas. E eu queria que você aquietasse o teu coração e pensasse nisso. Talvez tenha alguém aqui precisando relembrar o coraçãozinho, talvez que está atribulado, preocupado. Confie nas promessas do teu Deus, mas confie no Deus que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele cumpriu a maior promessa, o envio do Salvador, vai cumprir também as demais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo. Qual que é a nossa resposta agora? Adorar. Agora sem reserva, sermos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Ele agora como Rei, mas também como o Senhor. Então viva uma vida agora que agrade a Deus. Não brinque com isso, não brinque de evangelho, não brinque de ser crente, não brinque de estar dentro da igreja. Ele não brincou de sofrer e de morrer por mim e por você. E o que nos resta diante de tanto amor a não ser obediência e rendição. E é isso que Deus espera de nós. Tem uma canção que o Paulo César Baruch canta com eu acho que com a Andréa Novaes, não sei se o nome dela é esse. Ela vai dizer assim: logo eu, tão pobre e pecador, logo eu, tão falho e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. E ela vai dizer na canção: logo eu, finito e carnal, logo eu diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor, mais uma vez. Pastor Bruno. Ali, Deus abençoe você. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém.